propósito de Deus é cuidar de você da melhor maneira possível. E só depende agora de nós, né? De nos colocarmos à disposição de Deus para que Ele possa fazer a obra em nós e através de nós. Ele vai fazer a obra que precisa ser feita na sua vida, amém? Na realidade, Jesus, Ele já fez tudo que poderia ser feito, que deveria ser feito, Ele já fez, né? Ele já consumou toda a obra, agora nós só precisamos olhar para Ele, olhar para a palavra de Deus e realmente cumprir ali a nossa parte para termos realmente o melhor do Senhor em nossas vidas, amém? Quem trouxe a Bíblia, abra aí em Êxodo capítulo 14, isso, estamos fazendo esse estudo maravilhoso aqui da saída daquele povo da escravidão, né, do Egito. 430 anos aquele povo sofreu ali, né, aquela opressão do faraó, e o povo clamou a Deus naquele tempo, e Deus ouviu a voz daquele povo. Então Deus desceu do céu, e aí teve aquele encontro com Moisés, e aí Deus falou para ele: eu desci porque eu vi a aflição do meu povo. Deus vê a aflição do seu povo, Ele vê a sua aflição, Ele sabe de tudo que você está passando, e Ele sabe também como resolver a situação, e Ele vem hoje com a sua palavra, para que você ouça essa palavra, a direção que Ele tem para mudar realmente a sua vida por completo, e fazer com que você realmente vá adiante. O povo precisava sair daquele estado de sofrimento, né, de tristeza, de angústia, de opressão do mal. O povo precisava sair dali. Não tinha como aquele povo servir a Deus no deserto. Deus disse: eu preciso que o faraó libere o meu povo, e ele vai liberar com a minha mão forte. E Deus, então, com a mão forte dele, o poder dele, operou poderosamente, e o povo saiu dali realmente levando tudo que era deles, e o faraó ainda queria que deixasse algumas coisas ali, e Moisés falou: nenhuma unha vai ficar, tudo que é nosso vai conosco, porque o nosso Deus quer que venhamos adorá-lo lá no deserto. Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus tirou você lá do mundo, nos tirou lá daquele mundo de sofrimento, de vida errada, de tudo que não presta, mas para trazer, aquilo era uma opressão do mal que estava acontecendo, mas agora não, agora é diferente, agora você está na presença de Deus, para viver realmente o melhor de Deus, para que seja alimentado verdadeiramente por Deus, e é isso que está acontecendo hoje na sua vida. Nós temos que olhar para isso e viver realmente essas grandezas, amém? Vamos aqui, Êxodo 14, versículo 16, diz o seguinte: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Isso aqui é muito forte, né? Ali o povo já tinha saído, o faraó vinha atrás para levá-los de volta, não queria perder de jeito nenhum. Uma coisa que o inimigo também não quer é perder as pessoas que estavam com ele lá e que vieram para Jesus. Ele ainda persegue ainda a pessoa, para a pessoa voltar. Meu irmão, mas quem está com Cristo recebe poder, recebe força para que realmente ele enxergue o caminho que está diante dele. Você tem que enxergar, olhando para Jesus, você vai enxergar o caminho que está diante de você, que é o caminho de Deus. O caminho de Deus, diz a Bíblia, que é um caminho de delícias, só tem maravilhas. Não tem coisa ruim no caminho de Deus. Você só vai encontrar bondade, amor, alegria, prosperidade. Você só vai encontrar isso, porque Deus não tem nada de ruim com ele. Ele só tem o que é bom. Amém, pessoal? Mas deixa eu explicar para você o seguinte. Quando Deus diz para Moisés: e tu levanta a tua vara. Quando ele chega diante do mar, o mar precisava se abrir, sim ou não? Precisava se abrir. Às vezes tem coisas na sua vida que precisa acontecer para você ir em frente.
precisa abrir-se uma porta para você, às vezes, para você seguir adiante. É necessário você romper uma situação para você seguir adiante. O Moisés estava diante daquele mar vermelho, os inimigos estavam atrás para levá-los de volta, mas ele olhou e começou a clamar ao Senhor. E Deus disse para ele: não clama a mim não. Por que clamas a mim? Diga o povo que marcha, estende a vara sobre o mar e abre esse mar, e fende-o para que o meu povo venha passar. Meus irmãos, o que Deus está falando aqui para Moisés? Deus já tinha dado para Moisés essa autoridade para ele resolver as situações que iam acontecer. Os problemas que viriam, como ele teria que agir, Deus já havia ensinado para ele, Deus já havia falado para ele que ele tinha essa autoridade dada por Deus. Se você ver aqui, por exemplo, olha só, volta um pouquinho no Êxodo capítulo 4, lá no versículo 4. Isso aqui é muito importante. Êxodo 4, versículo 1. Voltou aí? Colocou? Isso. Diz o seguinte: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão. Aqui é Deus falando com Moisés. Quando Deus apareceu a Moisés para enviar ele, para libertar o povo, Deus falou para ele ir, que ele era com ele. E o Moisés, então, ficou com esse medo, né? Ficou colocando aqui obstáculos para não ir libertar aquele povo. Ele sabia do poder que o faraó tinha, então ele ficou um pouco receoso e com medo, porque ele não conhecia ainda muito bem, assim, estava apenas começando ali uma caminhada com Deus. Irmãos, a caminhada com Deus, você talvez começou há bastante tempo. Tem pessoas que começou agora, mas você vai pegando uma experiência com Deus, essa experiência é que vai realmente mudar a situação. Você ter uma experiência com Deus e pegar realmente aquela confiança de que Deus realmente é com você. E às vezes a gente começa a colocar obstáculos, né? Na caminhada de fé, às vezes você realmente fica falando coisa, mas quem sou eu, Deus? Eu não sei nem falar. Como é que eu vou falar de Jesus para alguém da minha casa? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém da minha família ou no meu trabalho? Eu não sei nem falar direito, Senhor. A pessoa às vezes colocando aqueles obstáculos, né? Para não fazer a vontade de Deus. O Moisés, olha o que ele fez. Ele disse assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Ele falou o seguinte: as pessoas não vão crer em mim, Deus. Quando eu falar que o Senhor me apareceu, eles não vão crer. Então Deus, o que Deus fez? No versículo 2 é o seguinte: e o Senhor disse-lhe: que é isso que está na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Aí Deus disse o seguinte: para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Então Deus enviou esses sinais aqui para que as pessoas viessem crer que Deus tinha aparecido a Moisés. Irmãos, assim é na nossa vida. O que Jesus disse? Os sinais seguirão aos que creem. Para que esses sinais que tem que acontecer na sua vida? Esses sinais é para que a sua família venha a crer que Deus é com você. É para que os seus amigos venham crer também no Deus que você está servindo. Então nós temos que buscar esses sinais, esses prodígios, essas maravilhas. Pastor, como é que eu vou operar esses sinais? Nós aprendemos na palavra de Deus algo muito importante. Desde o começo de tudo, que Deus ele dá autoridade ao homem, às pessoas, né, para realmente operar maravilhas, para ter um domínio de tudo sobre a terra. Deus deu autoridade primeiramente para Adão. Veja só a autoridade que Deus deu para Adão. Vamos aqui, Gênesis capítulo 1. Deixa eu achar aqui, Gênesis 1. É muito importante isso aqui. 26. Deus disse o seguinte: e disse Deus:
façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que Deus fez aqui? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda, olha só, domine sobre toda a terra. Então Deus está aqui delegando autoridade para a sua criação. Então Deus deu autoridade sobre toda a terra aqui. Quando Jesus vem, olha o que Jesus faz. Olha o que Jesus faz. Vai lá em Lucas 10, 19. Ele amplia isso aqui, não só sobre toda a terra, mas também sobre o mundo espiritual. Isso aqui é muito importante, irmãos, muito sério isso aqui, para você aprender e começar hoje mesmo a não aceitar mais nenhuma opressão do mal, nem doença, nem dor, nem enfermidade, nem circunstâncias difíceis, nada. Olha só, Lucas 10, 19. Olha o que diz. Eis que vos dei o quê? Poder, autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, olha só, e toda a força do inimigo, quer dizer, todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos fará dano algum. Irmãos, você quer mais do que isso, irmãos? Jesus já nos deu autoridade para que nenhum mal, sabe, nenhuma força maligna, nenhuma operação do mal venha mais contra nós. Ele nos deu autoridade para quê? Para destruir tudo isso. Ele deu autoridade a mim e a você, não só para os pastores, não. É todo aquele que crê fará as mesmas obras que eu faço, disse Jesus, e fará obras maiores do que estas. Nós temos que assumir o nosso lugar espiritual também, a nossa posição espiritual. Nós temos que assumir isso para que nós possamos avançar fazendo a vontade de Deus sobre a face da terra, e isso é para todo cristão. Diga aleluia. Irmão, é para todo cristão. Olha, autoridade sobre todo o mal, quer dizer, sobre os adversários, sobre as adversidades, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre as influências malignas, sobre as maldades humanas, sobre as contendas, sobre as circunstâncias, sobre os falsos profetas. Meu irmão, isso aqui é para a igreja, é para o povo de Deus. Quando Deus foi lá falar com Moisés, ele disse, é o meu povo que está sofrendo. Eu ouvi a voz do meu povo, e tem povo de Deus ainda hoje sendo oprimido. Tem povo de Deus ainda hoje sofrendo, sabe, a opressão do mal, sofrendo coisas ruins, mas porque não entendeu ainda que ele recebeu o poder, que ele recebeu autoridade para pisar serpente. O diabo, Jesus disse assim, o diabo veio senão a fazer o quê, pessoal? A roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante e aflição. Não. Aflições em abundância, tristeza em abundância. Não, Jesus não disse isso não. Eu vim para que tenham vida. Vida em abundância. É isso que Jesus tem para nós, e nós precisamos realmente fazer aquilo que Deus está nos ensinando e assumir isso, pessoal, tomar posse da bênção e ir adiante, seguindo pela fé, entendendo que aquele que nos envia, aquele que nos ensina, aquele que nos abençoa, ele está conosco realmente todos os dias. Aonde você estiver, ele promete, eu serei contigo, como ele foi com Moisés, ele foi com Josué, como ele foi com Josué, ele foi com Abraão, como ele foi com Abraão, ele foi com Elias, ele foi com Josué, ele foi com todos, e assim ele é conosco também. Diga glória a Deus. Volta lá, em nome de Cristo, na mensagem de Êxodo 4 agora. Êxodo 4. Olha só. Moisés disse para Deus, Senhor, eles não vão ouvir. Eles não vão ouvir, eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Eles não vão acreditar. E o Senhor então fez os sinais e disse, olha, eles vão acreditar através dos sinais. Olha só.
Eles vão acreditar através dos sinais que você vai realizar diante deles. Aí Deus diz o seguinte, aí Deus deu outro sinal para ele, aqui no versículo 6, diz assim, ó, e disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve, e disse, torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou do peito, e eis que se tornara como a sua outra mão, sua outra carne. E acontecerá que, se ele te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão na voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a sua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão sangue sobre a terra seca. Olha só, Deus falou, vocês não crêem no primeiro, vão crer no segundo. Se não crer no segundo, vão crer no terceiro. Diga glória a Deus. É dessa maneira. Às vezes você está com um trabalho de fé forte na sua vida. Você está lutando pela sua casa. Você está lutando pela sua família. Você está lutando poderosamente para alcançar as bênçãos de Deus. Os sinais não acontecem. Você não vê nada diferente. Continue firme. Continue firme. Se a sua família não crê com o primeiro sinal, aquela bênção que acontece na sua vida, que diz, não, essa bênção acontece, realmente só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar uma coisa dessa. Que nem a irmã contou de manhã, é o seguinte, ela falou, pastor, olha, eu tenho tantos anos de corretora e nunca aconteceu isso comigo, por isso eu creio que realmente foi um sinal, foi uma bênção derramada por Deus. Ela vendeu 2 apartamentos pela internet, pela mensagem, pelo celular, pelo WhatsApp, ela vendeu 2 apartamentos, a pessoa não veio olhar os apartamentos, a pessoa não mora aqui em São Paulo, e comprou apenas pelo WhatsApp. Ela estava clamando porque as portas estavam fechadas. Olha, quando Deus abre a porta, irmão, ninguém pode impedir a sua bênção. Ninguém pode impedir. O Moisés estava dando desculpas aqui para não ir fazer o trabalho de Deus. Ele estava com medo do faraó. Irmão, não tenha medo do inimigo. Tem pessoas que estão presas a um medo que ela não avança na vida, porque ela está presa a um certo tipo de medo, e esse medo não pode fazer parte da vida do cristão. O medo não pode fazer parte da sua vida. Você tem que pegar a palavra de Deus, acreditar que Deus é com você e ir em frente, sem olhar para a esquerda nem para a direita, sem olhar para trás, mas prosseguir firme, e a bênção será grande na sua vida. Diga glória a Deus. Veja que o Moisés, no versículo 10, ele diz o seguinte, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou homem, de novo Moisés. Moisés, primeiramente, ele não foi, porque ele achou que não iam crer nele. Aí Deus fez os sinais, você vai fazer sinais e maravilhas, você faz isso, faz aquilo, eles vão crer. Se não crer no primeiro, vai crer no segundo. Se não crer no segundo, vai crer no terceiro. E assim sucessivamente. Aí Moisés inventou outra desculpa. Mas, Senhor, mas eu não falo bem. Eu não sou eloquente, Senhor. Eu não tenho condições de fazer isso. Irmão, nós não temos que olhar para a nossa capacidade própria. Quando se trata de Deus, irmãos, quando se trata de um Deus todo-poderoso, onipotente, quando se trata de um Deus onisciente, que tem ciência de tudo, conhece todas as coisas, as intenções do nosso coração, quando se trata de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, que pode estar presente em todos os lugares, quando se trata disso, de que você vai ter medo? Quais os medos que está te parando se você tem um Deus tão poderoso, um Deus tão grande que pode realizar qualquer coisa? O impossível para ele não é nada. Diga glória a Deus. Tem um louvor que diz isso, não tem? O impossível para ele não é nada, do pastor Jaime esse louvor. O impossível para ele não é nada, tenha fé, porque ele vai te responder. Então, o impossível para Deus, o impossível para nós,
para Deus não é nada. Então, é essa fé, é essa confiança que temos que colocar no nosso Deus. É para a sua vida ser abençoada. As portas se abrem quando você realmente levanta o seu cajado, levanta a sua vara, o seu bastão. Esse bastão representava o quê? Autoridade. Representava liderança. Deus estava dando para Moisés, assim como ele deu para nós também essa autoridade no nome de Jesus para realizar proezas. Use essa autoridade para qualquer área da sua vida, para que a sua vida seja a bênção que Deus preparou, para que fosse tudo para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Isso! Aleluia! É uma bênção para toda a família. Isaías 54, 13. Olha só, Isaías 54, 13. Já vamos orar. Vai lá. Cinquenta e quatro. 13. E todos os teus filhos serão discípulos de quem? Senhor. Quer dizer, serão ensinados por Deus. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Quer dizer, toda pessoa que é da fé, o próprio Deus se encarrega de ensinar. Serão discípulos, aprenderão com o Senhor. Então, todos têm autoridade. Todos recebem autoridade se temos o mesmo Espírito, a mesma palavra, o mesmo Senhor. Então, você tem a mesma autoridade. Você pode usar a mesma autoridade. O mesmo poder você vai usar. Não tem um usa um poder, outro usa outro. Não, é o mesmo Espírito. É a mesma fé que nós estamos. Então, todos nós vamos avançar. Avance. Creia no Deus que você está servindo e seja feliz. Amém? E o que mais diz aqui? E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Sabe quando que acontece aqui? Quando você realmente reconhece a sua posição espiritual. Quando você reconhece a sua posição espiritual, aí você tem paz. Por quê? Você não se desespera mais à toa. Você confia em Deus ou não confia? Confia. Fé é confiança. Então, confio no meu Deus. Então, agora eu tenho paz. Agora você tem paz. Porque você sabe que Deus está com você. Você confia. Moisés chegou um momento que Deus falou, não vou mais com vocês. Moisés falou, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Quer dizer, ele aprendeu, a andar com Deus. Ele aprendeu a confiar no Senhor e não ia confiar em outro agora. Não. Confie no Senhor. Em tudo, para que Ele possa lhe dar tudo que você realmente quer e precisa. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor? Graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos entrar em oração agora. E Deus vai abençoar agora grandemente. Eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade, o que você precisa vencer. Eu só sei que você pode. Todas as coisas naquele que te fortalece, e Deus vai fortalecer você agora, tá bom? Feche os seus olhos, comece a sua oração agora, em nome de Jesus. Isso, Pai, nós te damos graças por essa palavra. Pai, nós te damos graças por esse mover, meu Deus, do teu Espírito, nos ensinando, Deus, como crescer, como avançar, como